A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. A caminhada cristã ela não é fácil. Não é fácil. Eu vejo muitas pessoas dizendo que as coisas serão melhores, você só vai ter bonança, prosperidade. Não é isso. Você vai prosperar, mas você vai passar por desertos, por frustrações. Você vai passar por lutas e essas lutas vão ser lutas diárias, né? Lutas diárias. Você vai precisar lutar a luta da carne contra o espírito. Aquilo que você deseja, que sua carne quer, você tem que dizer não. E como você vai conseguir dizer não para os desejos, para os seus desejos, para os meus desejos? Nós vamos precisar orar, jejuar, né? Jejuar, porque o jejum ele nos fortalece para vencer, né? Vencer todas as obras, todos os desejos da carne e os pecados que nos cercam, né? Que em todo o tempo nós temos que lutar essas lutas, aqueles desejos ruins que todos os dias nos chamam, nos convidam para fazer as coisas que são erradas. E nós temos que vencer. E nós não venceremos com as nossas forças. Nós venceremos com as armas certas, que é as armas de Deus. O livro de Efésios fala: revestivos de todas as armaduras de Deus. Então nós temos que, a cada dia, se revestir das armaduras de Deus. Viver uma vida pecaminosa, viver uma vida no embaraço, no pecado, essa é uma vida que muitos vivem e pensam que é dessa forma que nós vamos obter a nossa salvação, a nossa vida de intimidade com Deus. Não é assim. Não é assim. Se eu viver de qualquer forma, de qualquer jeito, se eu viver da forma que eu quero, aí é fácil, né? Aí eu vou estar agradando os meus desejos carnais, agradando o diabo, né? Mas como foi que Jesus viveu? Como foi a forma que Jesus viveu aqui nessa terra? Você vê que em todo momento Jesus veio obedecer à vontade de Deus. Jesus veio obedecer à vontade de Deus e olha o quanto Jesus sofreu. Olha o quanto Jesus passou por aflição, passou por xingamentos. Jesus falou que nós iríamos passar, mas ele falou o quê? Tem de bom ânimo, para a gente ter bom ânimo. Porque ele falou que ele venceu o mundo e nós também venceremos. Mas nós só venceremos no nome de Jesus. Nós não venceremos em outro nome a não ser o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. Porque o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho não é um evangelho fácil, é um evangelho de renúncia. Se nós não renunciar, se nós não se afastar dos prazeres, né, os prazeres mundanos aí, das vontades e as concupiscências, né, os desejos desenfreados da carne, nós vamos viver do jeito que o inimigo quer, né, do jeito que Satanás quer que nós vivamos aqui nessa terra, né? Mas tem um fim, né? Vai ter um fim. Nós sabemos que do jeito que nós estamos vivendo, do jeito que o inimigo quer que nós vivamos aqui nessa terra, para onde nós iremos no fim de todas as coisas? Se nós viver uma vida de pecado, de embaraço, uma vida do jeito que o inimigo quer, nós vamos para onde? Para onde que a Bíblia aponta? Qual a direção? Senão o inferno. Não é verdade?
Muitos não gostam de falar do inferno. Muitos não gostam de falar do para onde esse pecado, o embaraço, todos os desejos carnais, prazeres desse mundo vão levar o homem e vão levar a mulher. Mas é esse o caminho. Se nós vivermos uma vida de pecado, uma vida de embaraço, uma vida de desobediência, é esse o caminho. É esse o caminho. Esse caminho aí parece que é bom, né, aos olhos do homem, mas é um caminho que leva à morte, tanto a morte espiritual como a morte física, a morte eterna, né? Tem a vida eterna, que é ao lado do Senhor Jesus, e a morte eterna. Então nós temos que decidir para onde nós queremos ir, qual o caminho que nós decidiremos seguir. Se é o caminho de Jesus ou se não é o caminho de Jesus. Se é o caminho do reino de Deus ou o caminho do reino das trevas. E essa é uma reflexão simples, básica, mas é a verdade. É o que nós temos que viver, ou o caminho de Deus, ou o caminho que não é o de Deus. Ou o caminho estreito, ou o caminho largo. Caminho largo representa o caminho que leva para onde? Para o inferno. Mas o caminho estreito é o caminho que nos aproxima e nos levará para a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25 vai dizer: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Para vivermos uma vida eterna com Deus, temos que vivermos uma vida aqui nessa terra santa, irrepreensível, uma vida de que nós possamos perdoar, amar, vamos passar por provas, por lutas, mas essa vida vai nos levar perante Deus. Agora a outra vida não, vai nos levar ao inferno. E se no final da vida, no final de tudo, você não estiver ao lado do Senhor Jesus, sinto muito a lhe dizer, se eu não estiver ao lado do Senhor Jesus, se nós não estivermos ao lado do Senhor Jesus, se nós continuar a vida que desagrada a Deus, nós iremos para o inferno. E lá é ranger de dentes, lá é fogo, lá é tudo ruim, meus irmãos, tudo ruim, tudo da pior condição. Mas a vida é feita de escolhas e nós temos que escolher o caminho de Jesus, o caminho de Deus, o caminho da salvação. Essa é uma palavra de reflexão, uma palavra que nós temos que observar, né, diariamente, porque as coisas estão aí, o mundo está aí, as coisas estão acontecendo. Você vê aí guerras, rumores de guerras. Quantas coisas aí que a Bíblia está se cumprindo diariamente e ela vai continuar se cumprindo. E nós não sabemos até quando nós iremos continuar vivos. Porque quanto à vida, há esperança. Quanto à vida, há esperança. E a nossa esperança tem que ser unicamente ao lado do Senhor e Salvador Jesus. A nossa esperança tem que ser ao lado daquele que nos dá a salvação, ao lado daquele que nos fez a promessa de vida eterna. Que nós possamos viver a nossa vida cristã, a nossa vida diária ao lado do Senhor Jesus, íntimos de Deus. Sendo assim, meus amados irmãos, eu quero agradecer a cada um que ficou até o final desse vídeo. Eu já quero pedir que você possa deixar o teu comentário, né, sobre esse assunto a qual
eu falei aqui nesse momento, que você possa refletir a sua vida, refletir tudo o que está acontecendo. Porque eu tenho certeza que todos percebem algo que está acontecendo, seja de guerras, seja da natureza. A natureza está falando, está pregando a palavra de Deus. Então nós temos que analisar, observar tudo o que está acontecendo, porque é cumprimento da palavra de Deus. Sendo assim, obrigado a cada um que ficou até aqui no final. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.